a Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. O título diz aqui: o Verbo se fez carne. Nós sabemos que numa frase o que dá sentido à frase é o verbo. Se nós tirarmos o verbo de uma frase, ela fica incompreensível. Diz aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio que fala aqui, irmãos, é o princípio da criação. E quando Deus fez o mundo, na verdade, pelo que nós sabemos através das Escrituras, a terra era sem forma e vazia. Pela capacidade, a inteligência que Deus deu para o ser humano, existem os cientistas, e eles, através desta inteligência que Deus lhe deu, eles afirmam que existem outros planetas que são mais antigos do que a Terra. E se nós buscarmos nas Sagradas Escrituras, isso que eles dizem tem fundamento e respaldo nas Sagradas Escrituras, porque em 11 aos Hebreus está escrito lá que pela fé nós cremos que Deus fez os mundos no plural, foram criados pela fé, pela palavra de Deus. Então, este mundo habitável que nós estamos, este planeta que Deus fez e nos colocou aqui para viver também, é um mundo. E existem outros mundos. Muitos deles eles giram em torno do nosso sistema solar. Existem outros, irmãos. Mas hoje nós iniciamos este culto em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, na carta que foi escrita pelos apóstolos, que tudo que nós fizermos que tem um cunho espiritual, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Se nós formos ministrar uma unção, nós vamos ministrá-la em nome do Senhor Jesus. Se é um culto, ele é aberto em nome do Senhor Jesus.
se é um ensaio, seja ele local ou regional, ele também é aberto em nome do Senhor Jesus, porque está escrito: tudo o que fizerdes, façais em nome do Senhor Jesus. Hoje, nós, homens e mulheres, conhecemos como Senhor Jesus, isso pelo que ocorreu e pela vinda do Filho de Deus à Terra e o que está escrito no Novo Testamento. Mas o povo aqui que viveu na época do Antigo Testamento, desde o tempo de Adão, eles não conheceram o Filho de Deus, também não conhecia Jesus Cristo, porque este nome foi dado por revelação para que o Pai do nosso Mestre colocasse nele, porque ele precisava de um nome para viver aqui no meio dos humanos, para que também fosse feito um alistamento e outras situações que eram necessárias. Então, mas no Antigo Testamento ninguém sabia, ou nem se falava de Jesus. Mas, irmãos, este Jesus Cristo, no Antigo Testamento, Salomão, em 8 Provérbios, classificou esse Jesus Cristo como a sabedoria. Se nós pegarmos no capítulo 8, está lá: sabedoria, ungida desde a eternidade. E sabedoria está ali com S maiúsculo, porque falava de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala do Verbo. Deus, quando fez as coisas e quando nos formou também, o Senhor não falou: eu faço o homem conforme a minha imagem e semelhança. O Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então está escrito aqui, irmãos, que todas as coisas foram feitas por Ele, falando do Verbo. E sem Ele nada do que foi feito se fez. É Natal, minha gente. Vamos aproveitar esses presentes incríveis da Vivo. Galaxy A52s 5G em 21 vezes de R$ 62,00. Galaxy Watch 4 VT em 21 vezes de R$ 77,00. Presente Tech é na Vivo. Já parou para pensar que para recomeçar é preciso acreditar? Acredite na sua fé em tudo que você mais quer. Resgate a união e a razão que vive em seu coração. Reforce seus laços, retome seus passos, reacenda seus sonhos, reinvista na felicidade, recomece de verdade. A vida fica bem maior quando rende um mundo melhor. E sem Ele nada do que foi feito se fez. A primeira coisa que o Senhor fez, porque o Senhor tinha um projeto de uma criação, que hoje esse projeto ele está aqui materializado, que é esta terra, com todas as suas belezas e aquilo, e uma natureza também que louva ao Senhor. Mas quando o Senhor fez, o Senhor, a primeira coisa antes de ele construir qualquer coisa, o Senhor disse: haja luz. E essa luz não é essa luz que nós contemplamos hoje, irmãos, porque hoje nós temos um dia com 24 horas, e esse período deste dia ele tem 12 horas de luz natural e 12 horas que é escuro, e qual nós chamamos dia e noite. E os astros que governam este dia, temos o Sol, que é o astro-rei, e também temos a Lua, que o Senhor fez um para governar a noite e outro para governar o dia. Só que eles foram criados somente no quarto dia. E quando o Senhor falou, haja luz, em vez de o Senhor estar falando, porque nós falamos aqui, vamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E Deus não ia falar, eu vou começar essa criação em nome do meu filho. Então ele disse, haja luz, porque está escrito aqui, nele estava a vida e todas as coisas foram feitas por ele. Essa luz que falou é a sabedoria, que é Cristo, que ela foi ungida desde a eternidade. Irmãos,
Se nós pegarmos ali no tempo de Sansão, foi um príncipe do Senhor anunciar para Manoá, pai de Sansão, que o Senhor ia dar um filho para ele, ou ali para sua esposa, e que esse filho seria nazireu. Nazireu é quando não se corta o cabelo, não passa navalha no cabelo e nem bebe nenhuma bebida que contém de algum teor alcoólico. E o Senhor anunciou que aquele homem ia tirar o povo de Deus sobre o jugo dos filisteus. E quando Manoá viu que era um príncipe que veio dos céus, ele falou: fica aqui que eu vou cozer alguma coisa e trazer aqui para nós comermos. E ele falou assim, quando ele voltou: como que é o teu nome? Perguntando para o príncipe. Ele falou: por que perguntais o meu nome, visto que meu nome é maravilhoso? Ali, irmãos, também estava nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado na forma de um príncipe, porque Cristo teve as suas manifestações, os filhos de Deus teve as suas manifestações também no Antigo Testamento. Mas aqui ele falou assim: a luz resplandece nas trevas. O que o Senhor fez? Falou no quarto dia: vamos fazer o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Tudo que Deus faz, irmãos, Ele faz que seja bem distinto. As coisas se distinguem bem quando ela é feita por Deus. Deus não deixa sombra de variação. Deus não deixa dúvidas. Tudo que Deus faz é bem definido. Nós podemos fazer alguma coisa e ficar meio indefinido, ou falar algo que também fica meio indefinido. Mas tudo que Deus faz é bem definido. E quando Deus nos coloca nesta alta e soberana vocação, os caminhos de Deus, eles são claros. Eles também são bem definidos. Deus nos dá inteligência. Ele deu a lua para governar a noite e a luz para governar, o sol para governar o dia. E quando Deus coloca, Ele nos tira das trevas, porque nós também, irmãos e irmãs, nosso coração era como uma terra sem forma e vazia. E o Senhor veio, hoje aqueles que fizeram concerto contigo, com Cristo, o coração é o templo do Espírito Santo. Já não é mais uma terra sem forma e vazia. Então, quando o Senhor nos tirou das trevas e trouxe para a luz, o Senhor nos trouxe para um lugar que é um lugar de não tem como se fosse algo que é indefinido. É tudo claro. Não tem meio termo. O Senhor não pode falar: olha, seja um pouco obediente, não precisa ser muito, porque se tu for um pouco, tu pode até não chegar no céu, mas também tu não vai no inferno. Tem um lugar intermediário, isso não existe. Deus, nós somos instruídos o quê? Veja bem o que Deus fala em tudo. Nas nossas palavras, Deus fala, tem que falar sim, sim e não, não. Não tem meio termo. O frio ou quente. O morno, ele vomita da boca, não tem meio termo. O sim, sim, não, não, o Senhor falou, o que passa disso é procedência maligna. Então, desde a criação de Deus, Deus deixou as coisas bem definidas. Nós, irmãos, às vezes, nós temos uma mente muito criadora, e nós temos que ter muito cuidado com isso, tanto nas coisas espirituais, como no nosso viver também. Nós temos uma mente que tem uma capacidade de criação muito grande. E ela pode manipular as nossas condutas. Ela pode mascarar alguma coisa. Nós cometemos uma deficiência, um erro, e a mente, ela pode chegar e manipular aquilo. Em vez de ela deixar nós irmos na presença de Deus e pedir perdão, se nós não estivermos atentos, ela é manipulada. Isso aí é natural.
você é homem, isso aí é natural, é fraqueza, você é mulher, isso daí é natural, não tem problema. Porque a mente, e principalmente se nós não vigiarmos, nós podemos ser manipulados por uma outra força, por um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Todo este povo que está aqui tem consciência do que é certo e do que é errado. Do que é certo e do que é errado. Deus dá para nós isto. Nós que às vezes disfarçamos, irmãos, mas todos nós sabemos o que é certo e aquilo que é errado também. E Deus está mandando esta palavra porque nós estamos vivendo num tempo, se a irmandade pegar nas escrituras, isso daqui Deus já deu de falar várias vezes. Nós estamos vivendo no tempo que nós estamos finalizando, saindo do princípio de dores. E nós estamos entrando na grande tribulação. Não se pode, esse povo, ele sempre viveu da realidade. Deus nunca omitiu nada do seu povo. E tem coisa que é difícil falar. Tem coisa que é difícil apregoar. Mas é o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E o Senhor traz nesta noite para pregar desta forma. Nós estamos entrando no período da grande tribulação. Só que como Deus foi conosco em todo o período do princípio de dores, lê lá o que é princípio de dores. É nação contra nação, guerra, rumores de guerra, pestes, fomes, tudo isso já se cumpriu e está se cumprindo. Irmãos, e agora o Senhor permite que a igreja comece a entrar nesse caminho do princípio de dores. Aqueles que estiverem dispersos, porque cada etapa, irmãos, da nossa vida espiritual, ela vai requerendo de nós uma atenção maior, uma dedicação maior, um cuidado maior. Porque quem andar de forma descuidada é muito perigoso. Então, cada etapa da nossa vida espiritual, o Senhor requer algo maior de nós. E nesse período, o Senhor, a igreja é testemunha disso, o Senhor ele está abrindo os seus celeiros, cultos oficiais, reuniões de mocidade, reuniões de conselho, ensaios, reuniões para jovens e menores, em todo, se reúne em casa. Esses dias veio uma jovem me saudar aqui, se reuniram, estava tocando uns hinos na casa do irmão, foram agradecer, Deus selou ela com a promessa. Então os celeiros de Deus, eles estão lá cheios, e nós estamos num período difícil que estamos entrando, mas também nós estamos na grande dispensação, irmãos. É um período de grande dispensação. E por que Deus manda esta palavra? Porque a Irmandade vem, se delicia com a movimentação de Deus no nosso meio. A Irmandade se deleita. Tem cultos que é uma alegria tão grande, e quando ele acaba, nós ficamos numa alegria tão grande, quer dizer, nós nem queríamos que acabasse. E a gente queria ficar mais um bom tempo dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque os celeiros de Deus, eles estão abertos, e é o tempo da grande dispensação. Só que Deus está mandando essa palavra porque a Irmandade tem que saber aproveitar, saber armazenar. Deus mostrou para José que iria ter um grande período de fome. E Deus sempre falou para nós, porque vai chegar o tempo que esse povo, ele incomodará muito. Chegará o tempo
E é um tempo que não é muito distante, Deus o sabe, que chegará um tempo que essas reuniões, esses encontros, essas reuniões solenes, ela incomodará muito. Pessoas com comportamentos extremamente alheios àquilo que está escrito aqui, não suportarão ver este povo andar numa simplicidade, com temor, com reverência. Isso vai incomodar. Haverá uma perseguição. Isso está escrito. Se levantará o homem do pecado. Tem forças que já estão dominando na terra para implantar alguma coisa que domine, que subjugue. É que Deus está